professora, compositora, fundadora e diretora-geral da Momento Musical. Ela, Ivete Machado. Uhul! Seja bem-vinda, Olá, Ivete. Bom dia. Pode Bom falar de dia. bom dia. É bom dia. Pode falar como você quiser. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe que hora, né, que você vai estar assistindo. Mas aqui é um prazer estar aqui com vocês, no Café com Ela. Pois é, nossa. Né? Nesse bate-papo alegre, descontraído e saboroso. Isso, tudo isso e muito mais. Ivete, a gente sempre gosta de começar contando um pouquinho, né? Perguntando para você um pouquinho da sua trajetória, né? Como que foi, como que você entrou, né, no meio musical? Como foi esse processo para você ser musicista, professora, né? Como que foi, né? O que você estudou? Quem que te influenciou, te inspirou, né? Tá nesse meio? Como que foi isso, assim? Conta um pouco pra gente. Ah, legal, gente. Essa história começa bem pequenininha, né? Porque eu me lembro desde pequena com música. Então, minhas brincadeiras eram musicais, adorava, eu brincava cantando, era parlendas, eram brincadeiras de rodas. Então, sempre eu me lembro com música, né? E sempre com esse prazer, né? De estar junto da música. E o meu pai toca, né? Não tocava, meu pai toca. Está com 93 anos, né? Mas ele gosta muito de cantar, tocar. E meu irmão mais velho também sempre tocando, cantando. E o meu tio padrinho, eu amava vê-lo tocar violão e cantar, né? Então, muitas vezes que eles estavam, né, na reunião aí de adulto, as crianças brincando, e eles ali nesse momento de música, nesse momento musical, eu estava ali sentada observando, né, e junto. Eu achava isso muito mais gostoso do que estar ali na brincadeira, né? E depois eu prestava muita atenção e ia tentar o quê? Depois reproduzir escondido, né? Porque eu era criança, eu não podia mexer no violão, né? Mas depois eu ia reproduzir isso. E quando eles perceberam, eu estava tocando e cantando, né? Então eu comecei na observação. A partir disso, não parei mais, né? Daí teve um momento, já morando em Piracicaba, eu falei para o meu pai que eu gostaria, né, de aprender mais e de ter mais conhecimento. Então ele falou: dessa forma eu quero que você vá então vamos procurar o melhor professor que tiver em Piracicaba. E nisso nós chegamos até o Sérgio Beluco, né? Foi meu grande mestre. E então comecei meus estudos aí com o violão erudito, ele sempre muito exigente, né, com as técnicas. Isso foi muito bom para mim, né, porque eu gostava de estudar. Então eu estudava bastante e tive um desenvolvimento muito rápido. A partir disso, daí eu continuei aí com os estudos para ir no nível técnico. Aí eu fui me interessando por também o ensino, né, musical. Então, fui buscar a pedagogia, fui buscar os pós-graduações, né, musicalização infantil, regência coral. Então, porque tudo que permeia a música me traz assim, um interesse. Então, eu fui aí buscar a área infantil, da musicalização infantil, mas, ao mesmo tempo, o coral sempre foi uma coisa que me despertou muito. Entender aí a questão vocal, sempre achei muito lindo. Fui atrás da regência coral. Então, eu falo que não paro de estudar até hoje, viu, gente? Não podemos parar, porque a gente nunca está completo. A gente tem sempre muita coisa para aprender, né? Ivete, então você não é de Piracicaba? Não Você sou é de Piracicaba. Que cidade? Conta pra gente. Que eu fiquei... Nossa! Gente, eu nasci em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Nossa! Carioquinha! Mas eu saí de lá criança ainda, né? Já morei em São Paulo, morei em Minas Gerais. Antes de vir para Piracicaba, a gente morava em Uberaba, Minas Gerais, né? Mas aqui eu estou há muitos anos, então eu já me considero uma piracicabana, né? Sem o sotaque, mas o sotaque bem misturado, né? De um pouquinho de cada lugar, mas já estou aqui há muitos anos, né?
Mas não sou daqui, não nasci aqui. Mas já faz parte do Rio. Já. Tem uma brincadeira, não é? Que quem... fizeram comigo uma vez, que eu também não sou de Piracicaba. Quem conhece o Rio nunca mais vai embora. Um negócio assim, eu falei, mas não é que é. Muita gente que eu conheço que não é de Piracicaba se muda porque se apaixona pela cidade e depois nunca mais quer ir embora. Então. Eu falei, bem verdade. Bem verdade. E continuando, dentro dessa, assim, dessa sua caminhada musical, né? Quando que você sentiu que você queria abrir uma escola de música? Por quê? Essa pergunta é muito legal. Muito legal. A gente estudou, Por a gente quê? fizemos a lição de casa. Porque assim, eu já dava aula, né? Então eu dava aula de violão popular, erudito, já tinha a musicalização infantil ali que eu dava aula, então flauta doce, teclado. Mas os interessados que chegavam já não dava para eu atender sozinha, né? Graças a Deus. Então, a gente vem. Então, olha, eu tenho um filho que faz violão, mas eu quero que esse filho faça aula de canto, por exemplo. Vou falar aí da especialidade da Gabi. Eu quero que esse filho faça aula de bateria, quero que esse filho faça aula de contrabaixo. Ivete não tem esse estudo e nem também queria, né, para abranger tudo. Então, aí a gente foi começando a formar a equipe, dessa forma a gente começou a formar a escola, né? E então comecei dessa forma. Então, por bom tempo, fiquei ministrando aulas, né? Muitas aulas, porque é uma coisa que eu amo, gente. Eu amo ministrar aulas. É uma coisa que, nossa, me dá muito prazer. Mas eu tive que sair dessa área, né? Então, por muito tempo, eu fiquei nas duas partes, né? Lecionando e gerenciando. Mas chegou um momento que eu tive que fazer uma escolha, né? Talvez tenha aí nas perguntas e fica um pouco para depois. Vamos deixar no suspense, né? Mas é isso. A gente começou a ver essa parte porque vinham nos procurar, né? Então, os próprios alunos... Aquela época não tinha redes sociais, esse movimento todo, então era muito mesmo boca a boca. E a gente foi vindo muitas pessoas procurando e querendo estar junto, gostava do trabalho, do atendimento, da maneira que a gente... Quanto deu certo, porque a escola completou 33 anos. 33 anos. Legal. Tudo bem. Ivete, você tem a sua própria metodologia no ensino da musicalização infantil. E também tem as suas composições nesse estilo. O que te motivou a desenvolver esse material? Olha, as perguntas estão top. Como eu disse, é uma área que sempre me chamou a atenção, que é o desenvolvimento da capacidade do ser humano de aprender, né? E da importância de você ter um estudo e desenvolver mesmo habilidades, percepções desde a fase infantil. Então, isso foi um trabalho que eu fui estudando, fui entendendo, né? Já gostava de cantar, desde pequena que eu brincava com quê? Com músicas, brincadeiras de rodas, parlendas. Então, isso fez parte da minha vida, né? E também eu fui pensando no que eu gostava quando eu era pequena, no que eu fui desenvolvendo com meus filhos, né? E tudo que foi dando certo, né? E depois também todos os estudos que a gente teve com outros profissionais maravilhosos. Eu fiz muitos cursos, além da pós-graduação, eu fiz muitos cursos e fui aprendendo com pessoas maravilhosas e fui colocando na minha prática o que eu achava que fazia efeito com as crianças, no que eu queria atingir, né? Então, a gente sempre pensou aí nas habilidades, né? Então, percepções rítmicas, auditiva, memória musical, ouvido musical, além do conhecimento de canções, novas canções, e de você estar trabalhando dicção, de você estar trabalhando coordenação, atenção, foco, disciplina, que são todas percepções e são todas habilidades importantes para um ser humano, né?
Então, nessa trajetória, eu fui pensando e fui desenvolvendo e fui desenhando o que eu via que era legal e dava certo em aula, né? E isso eu fui o quê? Aprimorando aí no decorrer do tempo. E daí surgiu que acabamos colocando, com a vinda da Giane também, né, minha filha, a gente colocou isso no escrito, não, vamos escrever isso, vamos montar isso, né? E sabe que todo o processo de você escrever, de você montar, é importante. Sim. E as canções foram surgindo porque, às vezes, eu via que precisava... A gente, em sala de aula, né, vai vendo, nossa, eu queria uma canção para trabalhar isso. Não, tá, vamos pensar. E daí saíam as canções dessa forma. Algumas canções saíram até dentro da própria aula, como é a canção O Que É Que Vem Agora, né? Saiu numa brincadeira dentro da própria aula. Ali, né? Isso. Nossa, Legal. essa música é muito legal. Não, todo mundo adora. Às vezes eu faço até com os grandes. Não é? Que vem agora, o que eu faço? Então, com você? e deixa a criança atenta, né? O que é que vem agora? Eles ficam esperando o que é que vem agora, né? E, nessa forma, eles já ficam nessa expectativa. É muito legal. Que máximo. Ivete, e a gente sabe também que você tem a Noiva da Colina, né? Que foi um projeto que surgiu também dentro da Momento. E como que é essa coisa para você do impulso da regência? Como que é para você reger o grupo? Quais os desafios que você enfrenta lá? Como é que aconteceu, né? Como é que surgiu essa vontade de ter uma orquestra? Como que é isso, assim? Então, para quem está nos assistindo, a Orquestra Noiva da Colina é uma orquestra de viola caipira, voltada para a música raiz, né? Então, como surgiu? Várias alunas, amigas, ex-alunas vieram me procurar, né? Porque queriam tocar, queriam estar juntas, queriam ter essa oportunidade. E daí eu falei, gente, na minha loucura, como que eu vou fazer isso? Vocês estão malucas? Não, Ivete, por favor, né? Assim, falei assim, olha, daí eu peguei e falei para a Sandra é professora de viola caipira lá na escola, né? Eu falei, Sandra, você topa a gente montar esse projeto? Você vem junto comigo na regência, na construção aí do repertório. E também porque me dava uma segurança. De repente, eu não posso estar no ensaio. Ainda não aconteceu, gente. Eu estive em todos os ensaios. Mas, de repente, eu não posso estar. Eu tenho uma segurança que ela está. E vice-versa também, né? De repente, sim, ela não pode, eu estou. E mesmo, às vezes, numa apresentação, a gente tem uma segurança que, se alguma coisa acontecer, tem um outro que está ali e consegue estar tocando. Então, chamei a Sandra, que prontamente disse sim, né? E daí nós começamos. Em maio de 2022, elas me procuraram, no último sábado. Em junho de 2022, a gente começou e teve nosso primeiro ensaio. E ainda porque o que eu falei nessa loucura, porque o meu primeiro neto, Aquiles, nasceu em 2 de junho de 2022, que foi quando nasceu a orquestra. Eu falava, gente, e agora? Eu tenho que ser vó, né? Eu tenho que ser vó também. E a gente sabe que dá todo um trabalho de você pensar em uma construção aí de formar um arranjo, porque você tem que pensar no grupo, o que você tem, quais habilidades que você tem ali. Então, é toda essa construção. Mas deu super certo, o pessoal ama, são super alegres, já fizemos várias apresentações. É até engraçado falar de apresentação, porque, quando elas me vieram, eu fiz coloquei várias regras. Falei, nós vamos ter somente um ensaio mensal, tá bom? Tudo bem para vocês? A gente... Tá ótimo. Não vou pegar a apresentação, tá? Não, tudo bem, tá tudo certo. Tá bom. Quando foi em julho, começamos em junho. Sim. Em julho, uma pessoa entrou em contato comigo. Estou sabendo que vocês abriram. Vai ter um evento aqui na Exalc
eu gostaria que vocês viessem, porque vai falar sobre a cultura piracicabana. Eu falei, misericórdia, mas não falei que eu não ia pegar agora. nenhum. Mas aí tá bom, a gente preparou e, se eu não me engano, foi em setembro. A gente fez nossa primeira apresentação. Isso, com a cara e a coragem, falei, vamos, gente, agora tem que ensaiar. Vai ter que tocar. E quantas pessoas fazem parte hoje? É grande, né, Ivete? Hoje nós estamos com 31 integrantes. Bastante Nós gente. temos, eu não vou lembrar totalmente, mas a gente tem aí por volta de 14, 15 violas, 13 a 14 violões, 2 sanfonas, né, 2 acordeon, e percussão também, 2 na percussão. E daí, trabalhando vozes, a gente vai trabalhando aí uma estrutura de fazer esse trabalho da voz caipira aí, né? Do primeira e segunda, que nem o pessoal fala, primeira e segunda, né? Primeira e segunda voz, né? E foi dessa forma. Aí teve uma integrante da orquestra, a Doris, que fez um tema para a orquestra. Então, a gente abre ficou lindo, sempre com verdade. essa música. Aí foi acontecendo, mas Eu está até bem ajudei legal. um dos meus alunos de percussão, faz parte da orquestra dele. Isso. Ai, agora a gente vai ter um tema, me ajuda a fazer a percussão disso daqui, que é pra criar, eu não sei se eu sei criar sozinho. Eu falei, tá bom, vamos lá. E colocou, ficou muito bonito. E daí, assim, a gente fala, tem os alunos da escola, né? Ó, vai lá, pede ajuda para a professora para melhorar isso daí, né? Então, porque não temos profissionais na orquestra, né? São todos amadores. Então, estamos ali aprendendo juntos, né? Então, violões são alunos, violas, percussão, acordeão, são todos alunos, né? Tem todo um processo, não é só tipo, vamos ensaiar. Tem um processo pedagógico por trás do desenvolvimento do grupo também. Exatamente. Que é muito legal. Muito bacana. Ivete, ainda falando sobre essa coisa da regência que você, né, gostou, foi aprendendo, foi se aprimorando, também tem o Coral Momentos. Tem o Coral Tem Momentos. o Coral Momentos, que é muito legal também, pessoal. E que também é um fruto, né, de um projeto da escola. E fala pra gente um pouquinho do qual é o papel do trabalho em grupo no Eu acho que eu misturei as perguntas, mas vamos lá. Acho que é para você falar um pouquinho sobre o processo. Qual é o papel do trabalho em grupo nesse processo? Porque o coral são várias vozes, né? São vários... como que fala? Naipes. Lembrei. Olha, tá bem. Tô lembrando. Nesse desenvolvimento, acho que pedagógico, nesse trabalho das vozes, e também a regência do coral, ela é diferente da regência da orquestra, né? Uma forma diferente de trabalhar isso. E agora você, então, é mais regente também do coral, né? Você é a coordenadora do projeto. Fala um pouquinho pra gente como nasceu essa vontade de ter o Coral Momentos e como que tá agora. Eu lembrei a pergunta, gente. Então, você vê, o coral, como eu disse, né, que sempre também foi uma paixão. Então, quando estudava, eu amava cantar no coral, gente. Dia do coral, nossa, eu estudava em casa. Eu amo cantar, viu, Gabi? Não sou ainda sua aluna, né? Mas quem sabe, né? Mas eu amo cantar. E então eu formei, falei assim, vamos formar um coral. E isso foi em 2006. Eu tenho pessoas do coral que estão desde o primeiro dia até hoje lá. Caramba, que legal. Não é? Tem alguns que estão desde o primeiro dia. Olha que bacana. Sim, com certeza. E daí nós começamos, né? Começamos o estudo, que eu já vinha, né, nesse processo de estudo, mas depois que eu abri o coral por um bom tempo, que eu fui fazer a regência também, né? Mas a gente começou e começamos a entender também. A gente tem que entender sempre o grupo que você está, porque às vezes você tem aí. Então, teve alguns desafios, né? Porque eu tinha um arranjo, por exemplo, maravilhoso. Nossa, vou fazer esse. Gente, não dava certo, né? Porque eu não tinha as vozes suficientes para isso, né? Então, fui aprendendo no decorrer do que eu poderia colocar. Então, o coral foi um grande aprendizado para mim, porque eu aprendi o que eu posso colocar de acordo com o grupo que eu tenho.
né? Exato. Então, é lá aquele sonho de já chegar com 4 vozes, diminuiu para 3, diminuiu para 2. Aí começamos com 2 vozes, depois foi para 3, 4 vozes. Então, até hoje a gente tem, aí a gente trabalha com arranjos de 3 a 4 vozes, né? E sempre no resgate do quê? Dos alunos da escola, né? E também aí amigos, familiares, os alunos. Então, sempre chama muito atenção o coral. Mas sempre é um trabalho, como eu digo, não é um coral que eu tenho profissionais, eu tenho amadores. Então, é a sim. mesma coisa, você tem que estar aí ensaiando. Então, você ensaia hoje, semana que vem, muitos Tem que já passar de esqueceram novo, a né? sua Eu ia voz. perguntar isso também. tem que O entrar foco na são voz do jovens e outro, adultos, né? É um coral de jovens e adultos. Isso, é. É um coral misto, né? Tanto masculino e feminino, como de idades, idades também, né? né? De idades também. E por bastante tempo a gente ficou nesse processo, tivemos muito trabalho bacana, muitas apresentações. A gente faz questão de estar em apresentações de corais, encontros de corais que tem, né? Então, isso vai também o que trazendo novas visões para os próprios, né, coralistas, porque eles vão nos encontros, eles veem outros grupos, né? Isso é muito bacana. E dessa forma a gente foi aprimorando as vozes, mas é uma rotatividade, então você está sempre com gente nova, então sempre com aprendizado novo, né? E com a vinda aí da minha necessidade de estar gerenciando mais de perto, vamos falar, nós tive a bênção de Deus, né, de mandar o Carlos Miller com a gente agora. E, sim, na entrevista que ele fez comigo, primeiro ele me perguntou, Ivete, você tem coral aqui, né? Eu posso fazer parte desse coral como cantor? Eu falei, como cantor? Pode Quem pode cantar também, mas você vai fazer parte como regente. Ele ficou tão emocionado na época que eu lembro, né? Ficou muito feliz com o convite. E eu fui, assim, aos pouquinhos, deixando a regência com ele. Então, ano passado, a gente trabalhou bem em dupla. Tanto que nas apresentações a gente fez meio a meio. Esse semestre eu deixei com ele. Eu precisei ficar mais perto de alguns projetos da escola, né? E então ele fez totalmente aí a regência. Eu estou agora como cantora. Coralista. Ai, coralista! Muito Beleza! Legal. Ivete, Então é isso. Só complementando, que agora eu entendi o que estava escrito na pergunta, vou complementar. Você acha que esse trabalho em grupo do coral, ele traz não tipo um peso maior, mas na parte do desenvolvimento e aprendizado musical em grupo, a pessoa estar dentro de um coral ou estar, no caso, dentro da orquestra, ela ajuda a pessoa a conseguir se desenvolver mais, desenvolver melhor? Ajuda e muito, porque você, no caso do coral, né, você ensaia os naipes, você cuida a gente explica que cuida da voz em grupo, mas você cuida da voz de cada naipe. Então, você vai estar trabalhando, ensinando a respiração. Não é como você pegar um aluno individual, ou mesmo em turma, mas uma turma menor, né? Mas você está aí trabalhando, você ensina os exercícios, você ensina o aquecimento, né? Você ensina a preparação do corpo em si, né? Porque alongamento, a gente mostra como tudo é importante para também acontecer o canto, né? O canto tem todo um trabalho antes de você sair cantando, né? Então, isso eles têm essa consciência, além de ir aprendendo também o quê? A leitura da partitura, né? Que seja a leitura que não seja aí das notas musicais, mas eles entendem, tá subindo, vou subir, vou descer. A gente vai entendendo, vai fazendo trabalho rítmico, porque o corpo tem que cantar. Sim. Então, a gente recebe muitas pessoas ali duronas. Então, você tem que ir soltando, fazendo um trabalho com o corpo. Então, nesse processo, há um desenvolvimento muito grande. E assim também com a orquestra, né? A pessoa vai entendendo também que não é a minha voz ou não é o meu instrumento que tem que sobressair, é o grupo.
né? Sim. O grupo que tem que estar no contexto, né? Em equilíbrio, exatamente. Muito bem, muito bem, muito bem. Ivete, você tem mais de 45 anos de dedicação à educação musical, correto? Sim, comecei bem pequenininha, né? Como você vê as mudanças na forma de ensinar as crianças e os jovens ao longo desse tempo, assim, na música? Certo. Olha, ainda bem que eu sou bem adepta às mudanças. E eu gosto de estar estudando e fazendo esse processo, né? Porque, olha, gente, antigamente o que era? As pessoas vinham, faziam a aula, eles tinham todo um tempo depois em casa, né? A criança brincava na rua. Brincava de tocar, Brincava de tocar, exatamente. O tocar era a distração, às vezes, muitas vezes, da pessoa, né? Então, tinha os grupos que se reuniam para tocar. Assim, a escola também não era assim o dia inteiro, era meio período a escola, né? Aí, com esse tempo que foi mudando, hoje em dia, o que a gente vê? A criança é quase o dia inteiro na escola. Quando não, tem várias atividades, né? Todo dia tem uma atividade. Né? E a atividade musical, graças a Deus, faz parte também da importância aí para a criança, para o desenvolvimento que a família acredita. Então, isso, continue acreditando, porque realmente é muito importante para o desenvolvimento do ser humano a música estar inserida. E daí o que acontece? Hoje em dia, as crianças, os alunos, até os adultos, eles vêm estudar com a gente. Né? Então, exigência do desenvolvimento precisou ser repensada, né? Porque aquele aluno que não consegue estudar durante a semana, ele vai se desenvolver? Sim, vai se desenvolver no tempo dele, né? Mas vai ter que esperar talvez mais semanas aí para atingir o que ele deseja. E muitas vezes reeducação de expectativa, né? E de objetivo. E às vezes você tem que trabalhar o quê? Com os pais isso, né? Porque às vezes os pais, nossa, mas ainda... Só que assim, não está estudando em casa. Uma criança não tem tempo. Consegue nem respirar. 21 atividades, né? Juntos. Então, eles vêm assim, mas eu preciso estudar para a prova, não vou hoje. Tudo bem, então, né? Daí, na próxima você retoma. Então, essa forma de pensar a gente teve que mudar, né? E a forma de exigir, eu faço de novo entre aspas, né? Essa exigência. Na minha época, a exigência era diferente, gente. Você não estudou? Olha, você que não... Se você não tivesse estudado, não aparecesse na aula. Né? O erudito, principalmente. Nossa, né? O erudito é sempre mais... Né? Exatamente. Então, você vai mudando o quê? A sua didática. Você tem que transformando também a sua didática. Então, o aluno sai da aula tocando aquela música que ele queria aprender, ou aquele exercício, ou aquela atividade que ele precisa para chegar um pouco mais além. Então, isso a gente tem que ir trabalhando já na aula e teve essa mudança. E você pensa assim, né, tipo, na parte da tecnologia, assim, como foi esse avanço também, né? Hoje, eu acho que tem muita coisa que ajuda até, né, a gente ensinar também, né? Quem sabe criar como é que fala lá? Um aplicativo? Um app, né? Para o momento musical, né? Verdade, hein? Olha, vamos colocar nosso projeto? Mais um aí? Legal, né? Se a gente tem um próprio, né? Um app. Legal. Porque tem várias ferramentas hoje, acho que auxiliam bastante. Até... de ouvido, de leitura de partitura, que até muito tempo atrás a gente não tinha muito acesso a isso, né? Comprava só a revistinha na banca, né? Então, hoje, os métodos também, antigamente vendia, né? Hoje tem tudo mais fácil, né? O acesso, assim, né? E eles estão com o celular na mão, né? Então, o que os professores fazem, eu já fazia quando estava também mais em sala de aula, é gravar com o aluno, né? A gente usa muito isso. O PP a gente não tem, mas a gravação,
grava o exercício, Sim. né? Grava Grava a aula, Eu deixo, grava a né? música, né? Então, eles têm... Facilita, né? Facilita. Ai, peraí, vou gravar aqui para você estudar durante a semana, né? Isso, Já O grava. próprio é. afinador, que nem às vezes eu coloco, aqui, explico como que funciona, e para ter essa prática de afinar, de não tá Cantar pro caindo, afinador. Uhum. É legal cantar com o afinador, né? Às vezes, às vezes a minha loucura, porque de vez em quando eu tenho umas loucuras. Eu fico no afinador, quero chegar na nota lá. Eu quero chegar em tal nota. Mas meio tom aqui. Fica testando, né? Pra ver se a gente... Ó, peraí, nada. deixa eu ver se eu tenho alguma nota na minha cabeça mesmo, né? Isso é ótimo. Aí você testa lá, né, pra ver se tá afinado. né? Que eu sou da época, né? Do soprinho lá, do... Da diapasão. Nossa, aquilo lá é difícil, né? E vai, Aí, ia olha, no, por lá, né? Afinava e afinava as outras. Então, aí trabalha, tem que continuar uma forma de trabalhar esse ouvido Sim, musical, né? sim, sim, É com verdade, porque às certeza. vezes isso deixa um pouco de preguiça, né? Porque é mais fácil, né? O afinador ali, você não precisa pensar na frequência da nota, né? Ele tem que funcionar como uma ferramenta mesmo, né? É. Não se ficar à mercê, né, dele. Mas você sabe que falando de crianças, de afinação, de Aham. trabalho musical, muitas mães, né, nos relatam que às vezes estão cantando em casa, a criança, né, está aí na musicalização ainda, na iniciação musical, ainda fala, mãe, você está desafinada. Fala, gente, põe meu filho na música para depois escutar falar que eu estou desafinada. Né? Mas é interessante como o trabalho vai trazendo esse ouvido musical. Então, é aquilo que eu falei para você. A gente tem que reestruturar, foi o que foi feito, né, a sua didática e o aprendizado, né, para esse desenvolvimento acontecer diferente do que acontecia lá na minha época. Vai ser divertido também, né? Eu acho. Sim. Tem que com estar sempre se certeza. reinventando, né? Tem, Mas tem. mesmo que por agora, tipo, eu percebo em alguns alunos do ano passado para esse ano que parece que mudou totalmente a Chavinha. cabecinha, o jeito de pensar, falando, ai, lá vou eu agora, o que eu invento para essa criança entender? Porque é muito rápido, acho que é Muito muita rápido. informação também, né? Muito acesso a outras coisas e a gente vai ficando meio com uma overdose, assim, falando, meu Deus. E o legal é que quando chega no nosso festival Momentos, aí que são os nossos recitais, a gente vê todo esse fruto, né? Exato. Que daí os alunos brilham, é uma emoção tão grande, né? E a gente vê esse desenvolvimento, né, palpável, Ali, vamos falar, né? Sim. Não A é gente só desfruta também. Não é só momento de loucura. A gente desfruta também, bom. muito bacana. Colhe os seus frutos Sim. depois. Colhe, Exato. Isso é colhe. muito Exato. bom. Ivete, a escola, né, o Momento Musical, ela nasceu em 92. E hoje está em expansão. Né? A gente sabe que, né, tem agora uma nova, né, unidade em Campinas. Né? Isso. E aí, como que foi transformar um sonho que era pessoal seu num projeto familiar? Que a gente sabe, né, que seus filhos, seu marido trabalha com você. Você imaginava que você ia, né, construir esse legado, que eles fossem também estar junto com você nisso? Não imaginava. Não imaginava mesmo. Mas talvez eu não imaginava, não tinha escrito isso. Mas eu acredito que dentro de mim eu sempre senti. Eu acredito que dentro de mim eu sempre senti isso. Mas meus filhos foram procurar outros caminhos, né? O Leandro é veterinário, trabalhou na área, teve muito sucesso, mas teve uma hora que eles sempre falavam, um dia eu volto, um dia eu volto. Mesmo gostando do que fazia, a música sempre chamava. Não sei por quê, né, gente? O que será que aconteceu nesse processo da criação? A Giane também, ela é engenheira ambiental, mas ela fez aí o mestrado, doutorado na área de química. Sempre foi para essa área pedagógica, então ela lecionou para educação, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, universidade. Então ela também sempre gostou dessa área pedagógica. E também ela sempre falava que gostaria de voltar para a escola. E chegou o momento que eles vieram, os dois falaram assim, está na hora, vamos voltar. E deu certo que eles vieram com a gente. E daí
no decorrer que a gente foi pensando, teve a pandemia. Então, na pandemia, a gente teve que... todos tivemos que nos adequar. E o quê? Para as redes sociais, né? Tivemos que ir para outros modelos. E nisso a gente criou aí a Allegro com 2 Ls, ponto momento, que daí a gente foi colocando as músicas, foi colocando sobre o nosso curso, nossa metodologia. A gente ajudou nessa época bastante professores, vinham nos procurar, pedir orientação, a gente sempre procurou ajudar. E nisso veio o pensamento de estar estruturando também uma expansão. E esse pensamento veio do Leandro, né? O Leandro falou, e se a gente fizesse assim, assim... Mãe, nós estamos prontos, a gente precisava estruturar isso, né? Eu gosto de desafios, eu gosto de estudo, eu gosto de estar sempre buscando algo novo, porque acho que é isso que faz a gente estar querendo todo dia levantar, sair, né? Vamos lá. E começamos, então, a procurar o que precisava fazer, o que precisava escrever. Foi estruturando, aí, quando estava tudo pronto, a gente falou, vamos ver como que isso fica na prática. Aí veio o pensamento de abrir uma unidade própria também em Campinas, né? Mas lá a gente tem um sócio também. E que esse sócio nos ajudou nesse processo de franquias, que é o Mário Azevedo. Ele já foi franqueador da WhatsApp, uma rede grande, né, de escola de idioma. Isso, ele teve acho que 20 unidades dessa escola, então muito potencial, nos ajudou nisso, e é nosso sócio lá, em Campinas. E ele também está com a gente nesse processo de expansão. Então, às vezes a gente pensa que são coisas que acontecem, né? Tive sorte de encontrar com o Mário, de conhecer o Mário. Mas, na realidade, acho que a gente busca isso. Inconscientemente ou conscientemente, a gente está buscando. E essas oportunidades aparecem. A gente tem que saber, né, agarrar. Então, a gente teve esse contato com o Mário e montamos todo esse projeto de expansão. Estamos aí com Campinas, indo muito bem, graças a Deus, né? Dando certo, mostrando que o que a gente escreveu funciona, né? Que legal. Para a gente ir para outras e assim depois poder também ter uma expansão maior, né? Porque a gente vai saber que isso dá certo, tenho certeza, pode ir. Porque, como eu falei, aqui em Piracicaba foi construído aos poucos, né? Foi construindo aos poucos, né? Ano por ano, mês por mês. Lá em Campinas, a gente abriu a unidade. Não conhecíamos ninguém e abriu de uma vez. Então, como seria isso? Então, foi uma experiência nova para nós, muito importante, e o momento de mostrar se isso realmente ia funcionar. Graças a Deus funcionou. A gente tinha certeza que ia funcionar, né? O trabalho tinha sido feito. Mas já tinha feito. Tem aquele momento, ai, meu Deus. Exatamente. E também sentir os desafios. É gostoso, né? Ver quais desafios vão ter. Porque isso você precisa para poder orientar depois, né? Sim. Que máximo. Muito legal. E agora expande ainda mais, né, Ivete? Mais unidades por aí. A gente tem ideia, sim, de continuar essa expansão. Legal. Ivete, você sente que é uma inspiração para as pessoas? E como que você se vê analisando a sua trajetória musical e de educação? Você passou por alguma situação por ser mulher nesse meio? Vai 3 perguntas. Não? Nossa, então... Vamos voltar. Dá para ir de... Faz o... Dá de ver a jato, dá para vir de trem. Você sente que é uma inspiração para as pessoas? Olha, as pessoas me falam isso. Mas, então, dessa forma, eu sinto. Acho que sim. Dessa forma, eu sinto. Né? As pessoas vêm e falam
que de várias maneiras, né? No tocar, no agir com as pessoas, né? No relacionamento, na parte de gerenciamento. Então, as pessoas vêm e falam que gostam, que se inspiram, que assistem. Então, eu acredito que sim. Muitos ex-alunos, a gente vai receber a Luana, que acho que ela estudou com Verdade. Sim, que legal. No próximo Luana. episódio a gente vai receber a Luana. Que bacana. Ela sempre Ela vai fala. mencionar Ela sempre você. fala. Ela sempre fala. Que linda. E a segunda agora. Como que você se vê analisando, né, a sua trajetória musical hoje? Como você se vê hoje? Né? Tipo, nossa, passei por isso, passei por aquilo. Hoje me vejo assim. Olha, eu me vejo com uma grande alegria. Por quê? Porque todos os degraus que eu fui subindo foram, para mim, como é sempre muito prazeroso eu estar fazendo o que eu faço, não foi nenhum sacrifício. Tá? Eu sempre levantei alegre, feliz e querendo ir atrás, buscando o que eu desejava. Então, sempre foi muito... Para mim, eu falo que foi leve. Bastante trabalho, né? Bastante amor no que faz, porque né, a gente sabe que muita coisa a gente faz por amor, o reconhecimento financeiro não vem. Né? Mas sempre foi muito leve. E eu sempre tive muito apoio do Valmir, né? da família em si, minha mãe, minhas irmãs. Então, sempre assim, me apoiando. Então, tudo isso fez eu sentir que essa trajetória parece que eu comecei ontem. Fez, não faz, né? Faz eu sentir que essa trajetória que eu comecei lá, não foi nem em 1992, que em 1992 começou a escola, né? Então, a história vem bem antes disso. Parece para mim que foi ontem, e quando vem esse filme, olhar, é muito gratificante, muito... Faz muito bem para a gente. Aquece o coração. Aquece o coração. E a outra é, você acha, assim, que você passou por alguma situação ou alguma dificuldade a mais por ser uma mulher à frente desse projeto, né? Que hoje é um projeto grande, a Momento Musical, mas como você falou, foi crescendo aos poucos. Você acha que teve algum empecilho ou não? Ou se sempre foi muito natural, as pessoas sempre foram legais? Graças a Deus, né? Graças a Deus, eu nunca tive esse empecilho por ser mulher. Eu não sei, as pessoas falam que, às vezes, quando eu vou, que eu acho que é a questão da gente colocar a postura da gente, tá? Sim. Então, assim, quando é para ser a postura séria, conversar sério, eu também sei fazer isso, né? Então, a gente colocar esse limite, né? Colocar o seu conhecimento, que você sabe, então você vai conversar com a pessoa de igual para igual. Então, se não é certo aquilo, não está certo isso, por conta disso, né? Então, quando você vai conversar sobre algum assunto, você vai falar, não está certo isso. Por que não está certo isso? Não sei. Então, fica de olho. Porque, isso aqui não está certo por conta disso, né? Ou se não... nem assim, eu nunca falo não está certo, né? E se a gente fizesse dessa forma, assim, por conta disso, o resultado vai ser esse. Então, acredito que, por conta disso, eu nunca tive essa questão por ser mulher. Né? E isso é uma inspiração também, né? Porque, de uma certa forma, você é uma pessoa empreendedora, né? No ramo musical, né? Que, tipo, pensou, criou uma escola, que hoje acho que é um modelo... né, para a cidade aqui de escola, né? E criou métodos, então isso é muito muito importante assim também, né? Essa coisa de você inspirar também outras mulheres, outras meninas, né? Eu acho que com certeza muitos dos alunos devem se inspirar também nisso, né? Nessa história também, né? E esse foi meu maior desafio, porque a música era uma coisa natural para mim, vamos falar, né? Porque eu sempre gostei de estar aí. Agora, empreender não foi natural. Isso foi uma busca incessante e ainda é. Eu estudo todos os dias sobre empreendedorismo, sobre gestão. Olha que legal. Eu estudo todos os dias, todos os dias.
Porque cada dia é uma coisa nova. Né? Sim, tá em movimento tudo. É um né? movimento. E isso, para mim, foi muito difícil. Ainda é. Então, por isso que eu busco bastante. E já a música, você está ali fazendo... Né? Eu acabei deixando, na realidade, de ser a violonista, de ser... Eu toco, mas não como eu tocava antigamente, que eu estudava horas a fio e estava com a técnica super bem. Agora, às vezes, eu quero tocar alguma coisa, não estou precisando de técnica. Né? Então, essa técnica eu tive que vir procurar no empreendedorismo. Como? Com estudos. Né? E ainda tenho muita coisa para aprender. Gente, é muita coisa nesse ramo. Nossa, muita coisa. Eu estou engatinhando ainda. Ivete, como você enxerga o futuro da Momento Musical? E o impacto que essa expansão pode causar em outras cidades? Quais são os projetos futuros que você tem? A outra também que vem com batalhão de perguntas. A gente já vem o A gente já vem descarrilhando o trem. Mas, bom, eu enxergo o futuro da Momento Musical lindo. Em expansão, sempre em expansão, entrando em outras cidades, sim, levando esse trabalho sério, e, ao mesmo tempo, leve, alegre, prazeroso, levando benefícios à vida das pessoas, porque isso é uma coisa que me deixa com muita energia, né? Pensando em que você pode impactar a vida das pessoas com algo bom, né? Tanto com crianças, como com jovens, como com adultos, como terceira idade, né? Então, a gente espera cada vez mais impactar e que isso seja atingido a muitas pessoas. A gente pensa na expansão começando em São Paulo, mas depois indo para outros estados também, né? Quem sabe até para fora, mas, por enquanto, eu estou falando Brasil. Muito bem. E tem mais projetos, além da Momento, assim, um paralelo, não sei, talvez com a Alegro Momento, não sei. Alegro Momento é um projeto grande que está parado agora no momento por conta desse empresa, mas tem muita coisa para ser feito nesse Alegro.momento, que a gente tem vontade de voltar também com isso, sim, né? Mas com esse projeto de expansão, talvez a gente tenha que ir mais devagar mesmo, né? Porque a gente quis dar um gás na expansão. Outros projetos que eu tenho fora são projetos pessoais, né? Sociais, que eu gosto de estar fazendo também. Inclusive, no festival, né? Momentos, fala um pouquinho sobre os... Como fala? Arrecadações, isso é. Então, a gente, nos festivais Momentos, a gente ajuda duas entidades, né? Ajuda do Bem a Supira. Faz tempo que a gente está com eles, a gente acompanha o trabalho. Então, a gente faz doação em dinheiro, né? De convites e que entra para a gente também nos recitais, e também a doações em alimentos que o pessoal traz. E o bacana é que como que o pessoal ajuda, né? Como eles colaboram. E a hora que eles vêm buscar as doações, a emoção deles estarem pegando e depois distribuindo é muito gratificante. Então, esses dois momentos dentro dos nossos projetos são extremamente importantes. Um projeto social que envolve toda a Momento Musical, os professores, funcionários, alunos, familiares, todos ficam envolvidos neste projeto e ajudam de alguma forma, né? Os professores ajudam aí, trazendo os alunos, preparando para este momento
para a gente trazer a família, trazer os amigos e conseguir essas doações, né? Lá em Campinas também a gente faz o mesmo projeto. Lá a gente também tem já a entidade que a gente está ajudando em Campinas. E muito bacana. É uma coisa que a gente quer levar em todas. É importante, Isso. importantíssimo. Muito importante. Brasil, estamos... Chegando ao fim. Meu Deus! Foi Já? muito bom. Passa rápido, é sempre assim. Ah, Quando a gente que vê... bom, é que a gente fala já- pouco, né? A gente fala pouco, imagina. E a gente sempre termina com uma pergunta, Ivete, que é uma pergunta que a gente faz para todas, né, as convidadas. E a gente queria fazer para você também. Qual é o papel da sua arte para o mundo, né? O que você quer deixar para o mundo com a sua arte? O que te move, né, fazer o que você faz, assim, né? Eu quero deixar para o mundo essa alegria, né, de estar no meio da música, trazendo um bem maior, que é você, através da música, traz o quê? A solidariedade, traz a alegria, traz a amizade, né? Então, eu acho que o amor, o carinho, que são todas coisas que a gente precisa para ter um bom relacionamento, para a gente ter mais amor no mundo, né? Menos violência. Então, eu acho que com o nosso trabalho a gente colabora muito para trazer um mundo melhor às pessoas. Que lindo. Você quer deixar algum recado para a galera seguir ao momento, seguir a Isso, Ivete? os arrobas. Os arrobas com todos. certeza. Quem quiser também agora, né, fazer matrícula, Exatamente. Explicar tudo pro pessoal. Vamos por parte. Esse recado é muito importante, né? Então, Piracicaba, @momentomusical.piracicaba. Temos mais de 25 cursos, né? Bateria, canto, guitarra, contrabaixo, cavaquinho, saxofone, percussão. Vou me ajudando. Viola. Musicalização infantil. Iniciação musical, né? Piano, teclado, gaita. Gaita, Que é novo, né? Ukulele. São mais de 25 cursos, né? Então, tenho certeza que o que você está procurando, você vai encontrar. E se você ainda não sabe, é só falar com a gente, que a gente ajuda você a descobrir o que é melhor, o que o seu coração, eu sempre falo, né? O que o seu coração vai tocar mais, né? Tenho certeza que alguma coisa vai dar certo. Vai dar certo. Então, em Piracicaba, momentomusical.piracicaba. Campinas, @momentomusical.campinas. Se você é um educador musical, pai ou mãe que interessa em fazer um trabalho com a sua criança, vai lá na Alegro, com 2 Ls, .momento, que a gente tem muita coisa lá. Temos e-books para baixar gratuito e temos várias instruções para você trabalhar com a criança. Também, se quiser seguir a orquestra, @orquestra Noiva da Colina. Também já fizemos várias gravações, a gente coloca lá nossas apresentações, né? Então, é isso. Aí, se você deseja levar o momento musical para a sua cidade, também vem falar com a gente. Momento musical. Você vai falar direto aí com a franquia da Momento Musical. Anotaram tudo? Tem mais uma coisa que eu acabei deixando passar. Tem os workshops, né? Então, gente! Todo mês tem um workshop diferente, né? Exato. Isso é muito bacana, porque é algo diferente do que você vai conseguir trabalhar em sala de aula. Então, o workshop sempre traz mais benefícios ainda para os nossos alunos, e para quem também não é nosso aluno, pode estar frequentando, porque a gente sempre anuncia nas redes sociais o workshop que vai ter, pode vir conosco. E a gente sempre tem um feedback muito legal. Todo workshop a gente tem um feedback muito legal. Esses dias eu tive o feedback de uma mãe, ela foi na escola, conversou comigo, com o Leandro, falando do benefício de um workshop que teve,
que tratou sobre a questão Das emoções? psicológica das emoções. Emoções com a música? Era- Isso. E a mãe foi falando que o benefício que trouxe para a filha foi assim maravilhoso, e nos narrou tudo o que aconteceu antes, que estava acontecendo antes desse workshop e depois do workshop. Então são coisas assim muito bacanas que a gente traz, importantes, e que traz grandes benefícios para os alunos, e então eu convido você aí, aluno, também, hein? Participe dos workshops, que para os nossos alunos são gratuitos. Exato. Muito bom, muito bom. Sensacional, foi muito legal mesmo. Alegre, acho que a palavra de hoje é alegria. Alegria, né? Alegria. Obrigada, Ivete. Foi um Obrigada, prazer ter você aqui com a gente no Café com Elas. E, pessoal que está nos assistindo, curte aqui, comenta, compartilha para todo mundo de Piracicaba, região, Campinas. Todo mundo precisa assistir esse episódio. Se você não assistiu os episódios anteriores, volta lá, assiste todos. E semana que vem tem um episódio novo. Então, compartilha, acompanha, não perde.